Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, hein? Hoje vamos começar nosso vídeo aí, pessoal, falando sobre o trabalho de uma força constante. Bora lá! Bom, gente, em física, o trabalho sempre está ligado com isso aqui, ó, transformação de energia. O conceito de trabalho na física sempre está vinculado à transformação de energia ou transporte de energia. No nosso caso, nós vamos estudar aqui em mecânica clássica o trabalho de uma força constante. E como se dá esse trabalho? Bem, esse trabalho pode ser explicado da seguinte maneira. Nós temos aqui um corpo de massa m que se move do ponto A até o ponto B. Quando esse corpo sai do ponto A para o ponto B, ele gera esse vetor azul, que é o vetor deslocamento. E para que esse deslocamento aconteça, foi preciso que existisse uma força aqui em vermelho, um vetor força que gerasse esse deslocamento. E para que essa força possa gerar um deslocamento, é necessário que haja um gasto de energia, uma transformação de energia. E essa transformação de energia, esse gasto, pode ser calculado matematicamente da seguinte maneira que está escrito aqui, ó. Trabalho, isso aqui é um tal, tá, gente? É igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ. Ou seja, para a gente calcular o nosso trabalho, a nossa transformação de energia para mover um corpo do ponto A ao ponto B, nós dependemos exclusivamente do vetor força, do deslocamento e do cosseno de θ. E quem é θ? Θ é esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui que aparece entre os dois vetores. Por que a gente precisa desse ângulo θ? Porque quando a gente calcula o trabalho da força, a gente precisa que a força e o deslocamento estejam na mesma direção e sentido. Só que como nesse caso eles não estão, a gente decompõe a força. E para decompor a força F e achar ela nesse sentido do deslocamento, nós usamos o seu cosseno por definição matemática. Gente, e qual é a unidade de medida que a gente usa para o trabalho? Vamos simplesmente reescrever a fórmula aqui de lado. O trabalho é igual a F vezes D vezes o cosseno de θ. A gente depende exclusivamente de força e deslocamento. O deslocamento no sistema internacional é medido em metros. A força no sistema internacional é medida em newtons, e aqui eles estão multiplicando. Quando a gente multiplica newton por metro, nós geramos uma nova unidade de medida chamada de joule, que é a unidade de medida de trabalho, é a unidade de medida de energia, que recebe esse nome em homenagem ao físico inglês Joule. Pessoal, pausa para o print da definição e já volto já com o desenho para a gente entender os tipos de trabalho. Pessoal, voltamos agora com um desenho de 3 corpos, olha só, corpo A, corpo B e corpo C. Fiz os 3 desenhos para explicar os tipos de trabalho, os 3 termos, trabalho motor, trabalho nulo e trabalho resistente. E já escrevi as 3 fórmulas aqui embaixo para calcular o trabalho. Por que nós chamamos o trabalho no corpo A de trabalho motor? Bom, pessoal, se a gente observar aqui, ó, tem aqui na fórmula cosseno de θ. E quem é θ? Nós já sabemos pelo início da aula que θ é esse ângulo aqui, certo? Para ser trabalho motor, nós precisamos que θ esteja entre 0 grau e 90 graus. Por que a gente precisa disso? Porque enquanto o θ está entre 0 e 90, o seu cosseno está entre 0 e 1. Ou seja, o nosso trabalho sempre vai ser positivo. Ou seja, nosso trabalho sempre é maior que zero. E dizer que o trabalho é maior que zero significa dizer que a força está agindo na mesma direção e sentido do deslocamento. Ou seja, é um trabalho positivo. No nosso segundo caso, no trabalho nulo, a gente vê que o ângulo entre F e D é de 90 graus. Se a gente juntar aqui, ó, aqui para cima F e aqui de lado D. Sendo assim, o ângulo entre os vetores é de 90 graus e o cosseno, se θ é igual a 90 graus,
o cosseno de θ é zero. O cosseno de θ é igual a zero. O cosseno de θ ser igual a zero significa que o nosso trabalho sempre vai ser igual a zero, porque independente do que a gente colocar aqui, a multiplicação por zero sempre é zero. Por isso chama-se trabalho nulo, ou seja, não age de acordo com o deslocamento. Isso a gente vê na prática, que se o nosso corpo está se movendo para a direita e nós fazemos uma força para cima, não vai influenciar no deslocamento. E por fim, pessoal, nós temos aqui o trabalho resistente, que diferentemente do trabalho motor, esse é quando a força age no sentido contrário ao deslocamento. E para que isso aconteça, nós precisamos que θ esteja entre 90 graus e 270 graus. Porque enquanto o ângulo entre os nossos dois vetores forem entre esses dois ângulos aqui, o nosso θ sempre vai estar entre menos 1 e 0. Ou seja, o cosseno de θ, na verdade, sempre estará entre menos 1 e 0. Ou seja, o nosso trabalho sempre será negativo. Dizer que o nosso trabalho é menor que zero, dizer que o nosso trabalho é negativo, significa dizer que quando o deslocamento age para a direita, por exemplo, a força age para a esquerda. E um exemplo clássico de um trabalho resistente, trabalho de uma força que é resistente, é o trabalho da força de atrito, porque nós também sabemos que o corpo, que a força de atrito sempre age na direção e sentido contrário ao deslocamento do corpo. Pausa para o print da definição dos tipos de trabalho e voltamos já com o exemplo. Bom, pessoal, vamos lá para resolver um exemplozinho, né? Como diz aí, vamos ler. Um garoto puxa seu caminhão de brinquedo e exerce um trabalho de 40 joules. Na ponta da corda, que faz um ângulo de 60 graus com o solo, exerce uma força de 10 newtons. Determine o deslocamento do caminhão. E daí cosseno de 60 igual a 1 meio. Bom, gente, vamos tentar fazer primeiro o desenho aqui dessa brincadeira, né? Vamos desenhar aqui um caminhãozinho de brinquedo. Fazer aqui um caminhão. O caminhão acho que é mais ou menos assim, né? Fazer um caminhão aqui. Aqui um baú. Pronto, fizemos um baú. Ele está dizendo que o menino está puxando o caminhão com uma corda que faz um ângulo de 60 graus com o solo. E o caminhão está se movendo no solo, né? A gente deduz isso aí. Como ele não diz nada sobre a força de atrito, então a gente vai desconsiderar ela, né? Porque se ele não falou, então vamos desconsiderar. Bom, ele diz que o garoto exerce um trabalho de 40 joules e pede para que a gente determine o deslocamento do caminhão. Bom, gente, a gente vai simplesmente jogar na fórmulazinha de trabalho, já que ele nos deu o trabalho e nos pede o deslocamento. Vamos lá. A gente sabe que o trabalho é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Cosseno do ângulo θ. No caso aí, ele só não nos dá o deslocamento. A gente não tem que fazer nada a não ser substituir. Vamos substituir. O trabalho é quanto? 40 joules. Ok. A força de 10 newtons. 10. O deslocamento ele quer que a gente descubra. E o cosseno do nosso θ, que é 60 graus, ele nos diz ali que é 1 meio. Então vamos já colocar aqui 1 meio. Bom, gente, para a gente poder isolar o deslocamento, basta jogar esses outros números dividindo, certo? Já que eles estão multiplicando. Vamos fazer por partes. Primeiro vamos passar aqui o 10. Então vai ficar assim, 40 dividido por 10 é igual a D vezes 1 meio. Bom, gente, 40 dividido por 10, ó, cortar aqui. 4 dividido por 1, 4. Então, o nosso trabalho, olha, 4, perdão, é igual ao deslocamento vezes 1 meio. Para a gente isolar agora o deslocamento, basta jogar esse 1 meio para lá dividindo. Então, 4 dividido por 1 meio vai ser igual ao nosso deslocamento. Gente, quando a gente tem uma divisão de fração, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, certo? Vamos colocar aqui para cima, ó. Nosso D
é igual a, conserva a primeira 4 e multiplica pelo inverso da segunda. 2 sobre 1. A gente podia colocar só o 2 que daria na mesma coisa, né? Ou seja, nosso deslocamento é igual a 8 metros. Achamos a respostinha. Pessoal, tempo aí para vocês tirar o print da resposta. Eita, música chata. Essa foi o nosso vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido, tenha dado para entender basicamente o que é o trabalho em uma força constante na física. Segue a gente no Instagram, manda sua dúvida no direct. Além de física 1, você pode mandar aqui o que tiver ao nosso alcance, nós vamos fazer para poder sanar a sua dúvida. Obrigado se você assistiu até aqui e até a próxima. Tamo junto.